Em janeiro de 2024, a Nike lançou o Alpha Fly 3, um tênis que fez jus ao nome com atletas praticamente voando à frente de seus concorrentes, fazendo com que o produto fosse sumariamente apelidado de um dos tênis mais rápidos do mundo. No entanto, o que está dentro desse tênis gerou polêmica, e uma pergunta surgiu: quando um equipamento esportivo é tão avançado que começa a ser visto como uma forma de trapaça? Bem, ao longo da história, muitos equipamentos considerados inovadores foram banidos dos esportes, como trajes de banho que deixam nadadores mais aerodinâmicos, luvas que melhoram a aderência de recebedores, tacos que aumentam a força dos golpes e até mesmo sapatos que tornam corredores extremamente rápidos. E a isso chamam de doping tecnológico. Mas, afinal, o que significa isso? Imagine que você vá para uma competição de ciclismo e o seu concorrente desfrute de um equipamento elétrico na sua bicicleta que o ajude nas subidas. Isso é obviamente injusto, mas se ele usasse uma relação que tivesse o mesmo efeito, você talvez não considerasse injusto. Logo, o doping tecnológico nada mais é que o uso de equipamentos para obter uma vantagem injusta. Pois, imagine que você está em uma partida de futebol e as chuteiras do goleiro possuam molas que o impulsionem nos saltos para defender gols. Parece um exagero, certo? Mas, talvez você esteja pensando, nenhum equipamento deveria dar vantagem ao atleta. No entanto, se olharmos mais de perto, não corremos descalços. E a tecnologia sempre esteve presente no esporte de forma que ao longo dos anos, os atletas têm se tornado cada vez mais eficientes. Por outro lado, não há dúvida de que um corredor com tênis modernos vai correr mais rápido e por mais tempo do que alguém correndo descalço. Então, onde exatamente está o limite entre uma vantagem tecnológica e um talento esportivo? Antes de os reguladores decidirem se vão ou não proibir algo, a primeira questão que eles levantam é se isso representa um perigo para os atletas, para o público ou para ambos. E esse é um dos principais motivos pelo qual os esteroides foram proibidos. O mesmo se aplica a equipamentos, como por exemplo, na Major League Baseball, os reguladores proibiram os tacos de alumínio, permitindo apenas de madeira, pois com os tacos de alumínio, as bolas podiam ser rebatidas com tanta força que poderiam até matar um jogador em campo ou ferir gravemente um torcedor na plateia. Já aqui no Brasil, por exemplo, o jogador não pode usar chuteiras com cravos que melhorem regularmente a aderência no campo, permitindo que corra mais, ou cravos não certificados que aumentem o risco de lesões. No entanto, a maior parte das tecnologias legais que vamos explorar não aumenta o perigo. Elas apenas tornam os atletas melhores. E é aí que surge a questão: isso prejudica a verdadeira essência do esporte? Será que todos os atletas têm acesso aos mesmos equipamentos? Isso afeta os recordistas? Ou será que essa melhoria tecnológica torna o desempenho do atleta artificialmente superior? Bem, vou te dar alguns exemplos. Essas são as Olimpíadas de 1972. Perceba que nenhum atleta está usando óculos ou traje de natação. Porém, 4 anos depois, os óculos de natação foram implementados. E quem começou a usá-los primeiro, começou a vencer. E aqui está um gráfico mostrando os recordes de natação ao longo dos anos. A mudança aconteceu quando os óculos foram liberados. E muita gente hoje em dia diria que permitir os óculos foi uma boa ideia. Mas, logo depois, algo novo causou um grande impacto. Em 2008, a Speedo se uniu à NASA para criar o Laser Racing, um traje revolucionário extremamente eficiente. O tecido imitava a pele de tubarão, com pequenos canais que facilitavam o fluxo da água. Além disso, possuía painéis que moldavam o corpo dos nadadores para uma posição mais aerodinâmica e especulava-se que ele também aprisionava o ar, ajudando os nadadores a flutuar com mais facilidade. Claro, a Speedo negou isso, mas não se podia negar que a nova tecnologia estava ajudando os atletas a quebrar recordes mundiais, realizando feitos que antes pareciam impossíveis. Lembra das Olimpíadas em que Michael Phelps
conquistou mais medalhas de ouro do que qualquer outro atleta em uma única edição? Bem, ele estava usando o Laser Racing. Mas, afinal, isso é justo? Esse traje causou tanto impacto que o gerente-geral da equipe dos Estados Unidos chegou a declarar que os recordes conquistados com ele não deveriam ser reconhecidos. E, em menos de um ano, a entidade reguladora da natação voltou para bani-lo. Hoje, os nadadores olímpicos usam trajes feitos de tecidos têxteis, que cobrem apenas certas partes do corpo. Mas, se pararmos para pensar, não conseguimos enxergar bem debaixo d'água. Nossa pele não é como a dos tubarões. No entanto, podemos usar óculos, mas esses trajes não. Por outro lado, não permitimos nadadeiras. Ou seja, existe um limite em algum lugar, mas quando se trata de esportes, esse limite nem sempre é tão óbvio. Por exemplo, lentes prescritas no tiro olímpico são permitidas, porque os reguladores entendem que os atiradores estão apenas corrigindo a visão, não melhorando-a. Mas, e quanto a isso? Cola adesiva para melhorar a aderência de uma luva? Isso não é permitido. No entanto, luvas aderentes são. Aqui temos um paradoxo. Em certos casos, os óculos melhoram a visão e as luvas aprimoram a aderência. Mas, em outros casos, não podemos permitir a melhoria da visão. Essas questões são fascinantes, pois tocam no ponto central sobre qual é o verdadeiro propósito dos esportes e da tecnologia. E é claro, tudo isso é incrivelmente complicado, mas o debate mais complexo de todos gira em torno do tênis de corrida e um recorde que, até então, parecia ser impossível de ser quebrado. You must respect one rule, and that rule is never lie to yourself. Em 2019, Eliud Kipchoge se tornou a primeira pessoa a correr uma maratona em menos de 2 horas. Isso significa, em média, cerca de 2 minutos e 50 segundos por quilômetro, considerando a distância padrão de 42 km. Ele estava correndo a uma velocidade média de 21,16 km por hora. E acredite, a maioria das pessoas não conseguiria nem mesmo se aproximar dessa velocidade. Era algo, então, que parecia impossível. Mas ele conseguiu. E, enquanto o mundo celebrava o recorde de Kipchoge, os profissionais começaram a olhar mais de perto para isso que ele estava usando um protótipo especial de tênis desenvolvido para deixá-lo mais rápido. Estudos feitos na época mostraram que o design desse tênis poderia tornar os corredores de 2 a 3% mais rápidos em relação aos tênis convencionais. E isso gerou um debate, e os reguladores começaram a questionar se o tênis ameaçava a integridade do esporte. Mas, por que esse tênis em particular? Bem, se olharmos para a história dos tênis, veremos que eles evoluíram muito mais do que apenas 2 ou 3%. Os primeiros tênis de corrida pareciam algo como isso. Basicamente eram sapatos sociais com travas. Hoje, as pessoas correm muito mais rápido com qualquer modelo de tênis de corrida. Mas a resposta para essa questão é mais complexa do que parece. Esse é o modelo mais recente do protótipo usado pelo maratonista Eliud Kipchoge, Nike Alpha Fly 3. E o que você está vendo agora é ele cortado ao meio. Porém, para nós, meros mortais, não parece nada demais. Mas muitas empresas agora fazem as suas próprias versões do super tênis, e as pessoas dizem que eles mudaram o esporte de corrida para sempre. Mas como exatamente? De uma forma geral, todos os super tênis hoje têm 3 partes principais: a superior, que segura seu pé, a sola, que toca o chão, e a entressola, que determina quanto da energia que um corredor exerce ao pisar no chão vai retornar para impulsioná-lo para o próximo passo. Isso é chamado de retorno de energia, e é um grande diferencial na corrida. Nesse momento, você deve ter reparado que o super tênis da Nike parece quase um salto alto masculino. Isso não é por acaso. A entressola mais alta serve para maximizar o retorno de energia, usando uma espuma super macia combinada com uma placa de fibra de carbono que funciona como uma alavanca, impulsionando o corredor para frente. Parece quase uma palmilha de aço. Além disso, a Nike adicionou bolsões de ar,
aumentando ainda mais o impulso. Resultado: o retorno de energia, que antes era de 65%, subiu para 80%, dando aos corredores uma vantagem enorme, como se tivessem um trampolim debaixo dos pés. Mas, com tanta tecnologia embutida, espumas de alta densidade, placas de carbono e retorno de energia super eficiente, era impossível que os órgãos reguladores ignorassem o impacto dos supertênis. E para equilibrar o jogo, eles definiram algumas regras. A espuma da entressola não poderia ultrapassar 40 mm de altura, e o tênis só poderia ter uma placa de fibra de carbono. Os tênis usados por Kipchoge quase respeitavam essas regras, mas ainda eram protótipos, que gerava outra polêmica. Por isso, os reguladores acrescentaram uma nova exigência: todos os tênis precisam estar disponíveis para a venda pública por pelo menos 4 meses antes de competições oficiais. Essas regras claramente miravam a Nike, e, é claro, não gostou nada e chegou a declarar que as novas regulamentações sufocavam a inovação. Mas isso o leva a uma nova e ainda mais profunda questão. E se a tecnologia que você está debatendo fizesse parte do corpo de alguém? Provavelmente você já viu atletas paralímpicos usando próteses de corrida, certo? Talvez conheça Oscar Pistorius, o primeiro amputado a competir em uma Olimpíada convencional contra atletas sem deficiência usando lâminas de corrida. Isso gerou um grande debate sobre o que é justo no esporte. Outro caso menos conhecido é o de Blake Leeper. 8 anos depois de Pistorius, ele também se qualificou para as Olimpíadas. Pasmem, teve o 5º melhor tempo do mundo, mas foi proibido de competir. Isso mesmo, ele estava entre os melhores mesmo contra atletas sem deficiência e ainda assim foi impedido. Blake levou o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte, e o Comitê Olímpico resolveu revisar as regras. Mas, pare para pensar, se em campeonatos de tiro é permitido usar óculos para corrigir a visão, por que próteses não poderiam corrigir a ausência de membros? Não estaríamos falando da mesma coisa? Uma correção, não uma vantagem? Apesar disso, os reguladores fizeram uma série de testes. Colocaram sensores nas lâminas de Blake para medir a energia e comparar com a performance de atletas com pernas naturais. E o que descobriram? Que as próteses de Blake, na verdade, prejudicavam a aceleração e as curvas em vez de melhorar. Do outro lado, o argumento era que as próteses, por serem mais leves e não exigirem oxigênio do corpo, poderiam representar vantagem. Tudo parecia um empate. Até que chegaram na regra Mesh, que trata da altura máxima permitida para um atleta em pé. Curiosamente, essa regra não foi aplicada a Pistorius, mas foi usada contra Blake. A alegação era que suas lâminas o deixavam mais alto do que seria naturalmente. Só que Blake nasceu sem as canelas, ou seja, ele nunca teve sua altura completa. Para resolver, mediram outras partes do seu corpo e usaram medidas de estudos, feitos em sua maioria com homens brancos e asiáticos, para calcular o que seria a sua altura. Critério bem questionável. A verdade é que usar médias para medir atletas é complicado. A envergadura da maioria das pessoas é parecida com a altura, mas, por exemplo, Michael Phelps tem 8 centímetros de envergadura a mais que a sua altura. Mesmo assim, disseram a Blake: essas são as regras. Se quiser competir, terá que aceitar. Ele precisou então diminuir as suas lâminas em 15 centímetros, que o obrigou a se esticar mais, sentir dores nas costas e, claro, perder desempenho. No fundo, o medo dos reguladores era claro, que um atleta com lâminas superasse um atleta normal. Mas será que isso é realmente justo? Bem, com tudo que trabalhamos aqui, ficou a reflexão de que nós chegamos tão longe em melhorar o que os humanos podem fazer, com melhor nutrição, estratégia, recuperação e, claro, tecnologia, esta com o objetivo de tornar as pessoas melhores e facilitar as nossas vidas. Mas, o quão longe a tecnologia nos empurra? Onde está a linha tênue que separa a ajuda tecnológica
do perigo de sermos escravos da tecnologia? Bem, essas são questões que só o tempo dirá. Com tudo o que vimos até aqui, fica a reflexão. Nós evoluímos muito na busca por melhorar a capacidade humana, seja com melhor nutrição, estratégias, recuperação ou, claro, tecnologia, sempre com o objetivo de tornar as pessoas melhores e facilitar a nossa vida. Mas muitos de nós não somos atletas. Se você chegou até aqui, é porque é uma pessoa que valoriza conteúdo sério, que busca conhecimento e crescimento profissional. Então, se quiser dar um próximo passo, eu deixei na descrição links de cursos de inglês, cursos públicos, pilotagem de drones agrícolas e muito mais que pode impulsionar sua carreira. Dá uma conferida depois, pode ser o próximo passo que você estava procurando.